A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, Igreja de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Oséias, estamos aqui na Escola de Profeta para mais uma vídeo aula. É bom ver você aqui novamente. Se sinta em casa, fique à vontade, amém? Hoje vamos estar entrando na parte final do assunto, os três estados de Jesus Cristo. E hoje vamos falar do estado de exaltação do Senhor Jesus. Você já conheceu e conhece quais são os estágios da exaltação de Jesus Cristo? Se você não conhece, após essa vinheta, nós se encontramos para dar continuidade. Te espero logo mais. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui estudando a Cristologia, um assunto muito importante para todo cristão conhecer, porque na Cristologia abordamos sobre a pessoa do Senhor Jesus e as suas obras. Nada mais melhor do que conhecer aquele que nós louvamos e exaltamos e identificamos a nossa fé. Então é de importância, sim, nós conhecer da pessoa de Jesus. Todos aqueles que têm fé em sua religião conhecem muito bem os seus fundadores. Assim também o cristão tem que conhecer a pessoa de Jesus e a sua obra que fundou a igreja. E é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Estamos abordando dentro da Cristologia, já abordamos vários assuntos. Se você quer fazer parte desse assunto, fazer parte desse raciocínio, que você nos acompanha, amém? Estamos aí numa sequência de videoaulas, se eu não me engano, essa é a videoaula de número 24. Então, temos repletos assuntos e videoaulas e vamos dar continuidade. O nosso alcance é o infinito. Glória a Deus por isso. Amém? Estamos abordando também agora, dentro da Cristologia, os três estados de Jesus Cristo. O que é abordado nos três estados do Senhor Jesus Cristo? A sua três visões, tá, da sua obra e da sua pessoa. O primeiro estado de Jesus é o estado de pré-existente, de ser eterno, ao qual jamais ele deixou esse estado. Mesmo se fazendo homem, que é o segundo estado, que é o estado de humilhação, mesmo se fazendo homem, mesmo morrendo na cruz, nunca deixou o primeiro estado e nunca deixará de ser eterno. O segundo estado, nós aprendemos na aula passada sobre o estado de humilhação, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, e humilhou-se a si mesmo. Então, o auto-esvaziamento de Jesus é a alta humilhação dele. E na aula passada, nós entramos profundamente em várias passagens de sua vida ao qual ele se humilhou. Por exemplo, nós trazemos ali o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Não lembro ele aqui, não está marcado aqui, não lembro ele perfeitamente de cor, mas ali vai estar dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo foi manifesta, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós fomos enriquecidos por meio da sua pobreza, né? Ou seja, Deus, na sua majestade, em toda a sua glória e riqueza no céu, sendo adorado pelos anjos, em toda a sua majestade, deixou o céu, deixou a adoração dos anjos, se fez de homem, né? Sendo o dono do ouro e da prata, tudo do universo, viveu uma vida aqui de humilhação, nasceu numa cidade simples,
pequena, cresceu numa cidade, vamos dizer assim, uma cidade bem reprovada pela sociedade naquela época, a cidade de Nazaré, a frase bem conhecida, né? Vê alguma coisa boa de Nazaré? E teve uma família simples também, humilde, e todo o decorrer da sua vida sempre esteve pedindo algo emprestado, me empresta um lugar para me nascer, me empresta uma manjedoura para me ser colocado, me empresta um jumentinho para mim entrar em Jerusalém, me empresta uma mesa para me cear com meus discípulos, me empresta um lugar para eu poder dormir, me empresta um barquinho para eu poder pregar, me empresta um sepulcro para ser sepultado, até a cruz que ele carregou foi emprestada, não era dele, era de Barrabás, mas foi emprestada por ele. Então, é um estudo maravilhoso, irmãos, tá? E algo que eu lembro que estudamos também, né, uma frase que ficou memorizado em meu coração, que vou trazer também essa frase hoje, aqui no nosso estudo, que ele desceu no degrau mais baixo da vida para alcançar a todos, tá? Então, assim, hoje vamos aprender sobre o terceiro estado. Qual é o terceiro estado de Jesus? O terceiro estado de Jesus é o estado de exaltação, tá? Então, eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11, que nos diz assim: por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesses 3 versículos, irmãos, é bem nítido e bem claro a exaltação do nosso Senhor Jesus, tá? Nós fazemos menção, né, da aula passada, alguns versículos antes, né, que ele se humilhou, né, de uma tal maneira que obedeceu até morte e morte de cruz. Tá? Então, dando continuidade, e vemos aqui nesses 3 versículos, que agora é bem claro o terceiro estado de Jesus, que é a exaltação dele. Então, nós vamos ficar em cima desses 3 versículos e ver como que a maneira que Jesus foi exaltada, como que Deus o exaltou, né? Como que Deus o recompensou por toda aquela humilhação que ele teve, desde a partir do momento que ele abriu mão das coisas do céu, da sua vida terrena, da sua crucificação, da sua morte, e aqui a exaltação dele se inicia na ressurreição. Então, quando Jesus ele é ressuscitado por Deus, ali Deus o começa a exaltar. Mas Deus não parou aí, Deus o exaltou muito mais ainda, além da ressurreição, tá? Primeiro tópico, a humilhação de Cristo foi seguida por sua exaltação, como vimos aí nos textos de Filipenses 2, do verso 6, 7 e 8, que fala da sua humilhação, porém é seguida com os versos 9, 10 e 11, que fala da sua exaltação. Em sua capacidade de mediador, Cristo satisfez as exigências da lei, em seus aspectos federal e penal, cumprindo a pena do pecado e merecendo a vida eterna. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, então ele se colocou debaixo dessa lei, né, e dessa lei penal, que alguém tinha que pagar essa pena, né, de morrer por todo o pecado da humanidade. E ele, sendo Deus, o próprio dono
da lei, se coloca debaixo da lei e se coloca embaixo de todas essas exigências que a lei pedia, que tinha que pagar todo, né, saldo devedor que a humanidade estava devendo pagar ali por uma vida inocente, uma vida justa por todo o pecado. A exaltação de Cristo tem uma declaração de Deus, de que Cristo satisfez as exigências da lei. Então, a exaltação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma declaração de Deus, é uma afirmação de Deus que Jesus, ele foi santo, foi justo e ele satisfez, ele cumpriu todo que a lei pedia, tá? Então é uma recompensa de todo o cumprimento que ele fez diante a lei e de tudo que ele a lei o penava ele e exigia dele. Portanto, fez justa a sua recompensa. Por exemplo, Gálatas 4 e verso 4. Lemos na aula passada, vamos ler aqui novamente. Mas quando chegou a plenitude do tempo, aí aqui tem ele deixa o seu primeiro, ele, né, deixa o seu primeiro estado, que é eterno, não deixa de ser eterno, mas ele, na forma de Deus, ele se esvaziou e se fez homem. Aí, depois da vírgula, lembra aí, irmãos, respeita a vírgula. Depois da vírgula, o texto diz, Deus enviou seu filho, se esvaziou, tomou na forma de servo, está na forma de homem agora, não na forma de Deus. Nascido de mulher. Aí, a última parte do verso vai dizer, nascido sob a lei, ou seja, o dono da lei, né? O criador da lei se colocou embaixo da lei. E tudo que existia de lei, ele obedeceu. Tá? Então, ele foi exaltado por Deus, porque ele satisfez todas as exigências da lei e pagou, né, tudo aquilo que a lei o penalizava a humanidade. Ele se fez de pecador por nós, levou o pecado, né, com ele e cravou na cruz. Amém? Então, por Jesus ter obedecido toda a lei, Deus o recompensou ele com a sua ressurreição, o exaltando. Tá? Quem não pratica a lei, quebra a lei, tem a sua pena. Porém, Jesus ele foi penalizado injustamente, porque ele foi justo. Então alguém tinha que pagar essa pena da lei, né? Esse preço que a lei pedia, e por ele ter cumprido toda a lei, Deus o recompensou ressuscitando e o exaltando. Irmãos, preste bem atenção nessa parte, que temos aqui os 3 estados de Jesus Cristo. Porém, esses 3 estados de Jesus Cristo tem 10 estágios. Não confunda estado com estágios. Os estágios são fases dos 3 estados, tá? Dentro dos 3 estados tem as 10 fases, ou, melhor dizendo, os 10 estágios da obra de Jesus. Então, quais são esses 10 estágios? Eu já mencionei na aula retrasada, sobre a introdução dos 3 estados, e vou mencionar aqui os 10 estágios. Tá? Então, você que é obreiro, deixa a dica, pega o caderno, pega aí a caneta, pega o seu bloco de notas, o seu celular, onde seja que você marca. Marca aí e memorize os 10 estágios ou fase de Jesus. Que são, primeiro, a glória pré-encarnada. Segundo, a encarnação. Terceiro, a vida terrena. Quarto, a crucificação. No quarto, eu coloquei a crucificação, a morte e a descida ao Hades. Tá? Esses 4 é
o estado de humilhação dele, que são divididos em 4 estágios. Temos agora os estágios de exaltação dele, tá? Que é dividido em 5 ou 6, porque o 5 eu coloquei como uma divisão, né, entre a humilhação e uma divisão entre exaltação. Porém, o 5, que é a ressurreição, quinto, ressurreição, é o fim da humilhação e o início da exaltação. É uma ponte da humilhação ele faz uma ponte para a exaltação. Ressurreição, o quinto. O sexto é a ascensão. O que é ascensão? Quando ele foi recebido no céu diante dos anjos. Como que foi o recebimento dele no céu? O sétimo é o assentar à direita de Deus, que Deus deu um trono ao lado direito dele. O oitavo, que é a sua segunda vinda, né, em glória, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E o nono é o seu reino futuro de 1000 anos, que ele vai reinar durante 1000 anos. Já estamos entrando aqui já na parte escatológica, as coisas do fim do tempo, né? É um estudo também. E o 10º, que é a glória eterna, quando ele sentar o grande dia, o trono branco, e todos serão julgados, e ele aplicará a eternidade tanto da condenação do inferno, como a eternidade da salvação da humanidade. Amém? Então marca esses 10 estágios aí, que é importante. E isso é um resumo de toda a obra de Deus. É um resumo de toda a obra do Senhor Jesus Cristo, tá? Entrando aqui na exaltação de Cristo, de Filipenses 2, verso 9, nós vamos entrar agora na exaltação de Cristo, é obra de Deus. A exaltação de Cristo é obra de Deus. Como assim? Por exemplo, Filipenses 2, 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou. O verso 7, né, de Filipenses 2, 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou. Olha só então o que diz o verso 7. Jesus, ele a si mesmo, ele a si próprio se esvaziou. Ele a si próprio se humilhou. É um ato próprio dele. Tá? É uma ação própria do Filho, do Senhor Jesus. Então, o verso 7, parte A diz: antes a si mesmo se esvaziou. Porém, a humilhação de Jesus é um ato de Jesus, é um ato do Filho, é um ato espontâneo dele. Ele que escolheu a se humilhar. Ele mesmo se humilhou. Porém, o verso 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou. Já é o ao contrário. O próprio Filho se humilha, porém o próprio Filho não se exalta. Porque a exaltação vem de Deus. Tá? O próprio Filho, ele se humilhou. Foi um ato dele. Mas o ato de exaltação foi do próprio Pai, do próprio Deus. Tá? A obra de humilhação foi um ato do próprio Filho. Porém, a obra de exaltação não foi um ato do Filho, mas sim do Pai. Tá? Ele se humilhou, mas ele não se exaltou. Glória a Deus. Isso aí mereceu um like, hein, irmão? Deixa um like aí para nós, nos ajuda a esse canal estar crescendo, a estar divulgando essas mensagens, esses ensinamentos, essas pregações. Quer ajudar a nossa igreja a crescer? Também deixa o like também em nossas pregações, nossos cultos aqui, que nós transmitimos online, o nosso culto presencial. Amém? Então nos ajuda aí, deixando o like e se inscrevendo em nosso canal para a honra e glória do Senhor e crescimento. Então vemos que o próprio Filho, ele se humilhou, porém Deus o exaltou. A exaltação não pode sair de nós mesmos, a exaltação vem de Deus. E vamos ver um pouquinho disso. Tiago 4, 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, a humilhação ela tem que partir de nós, porém a exaltação parte dele. Nós nunca pode se exaltar a si
mesmo, porque a exaltação não pertence a nós, a exaltação pertence a ele. Cristo deu exemplo disso, ele se humilhou, ele mesmo se humilhou, mas ele não si mesmo se exaltou. Quem exaltou foi Deus. Tiago 4, verso 6 também diz, parte B do verso: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Glória a Deus. O mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação foi dada pelo Pai. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, toda humilhação que nós se humilha, não é nós que se exalta, mas é o próprio Deus que nos exalta, assim como aconteceu, né, com o nosso Senhor Jesus. O mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação foi dada pelo Pai. Lucas, capítulo 14, onde diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado. Agora, essa parte nós encaixamos lá em Filipenses, que nós lemos capítulo 2. E o que se humilha será exaltado. Cristo se humilhou, se esvaziou e se humilhou, e Deus o exaltou. Essas são as próprias palavras de São Jesus nos Evangelhos. O que se humilha será exaltado. Isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Então, quando você entende sobre as duas naturezas de Cristo, você tem uma ampla entendimento das Escrituras e das palavras do Senhor Jesus e da pessoa dele. E quando você também entende os três estados de Jesus, você também consegue entender melhor o que Jesus está dizendo e o que ele está agindo nas Escrituras. O apóstolo Paulo mostra a transição da humilhação à exaltação de Cristo. Por exemplo, Efésios 4, 9 e o 10 diz assim: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Você lembra que eu mencionei no começo aí, e nós mencionamos na videoaula passada, uma frase que diz: Cristo Jesus desceu no último degrau da vida para alcançar todos. E eu falei que ia dar continuidade e uma aplicação nova. E a aplicação nova em cima desse texto é: aquele que desceu no último degrau da vida foi também ao alto e sublime nível, à destra de Deus. Ou seja, aquele que desceu no mais baixo também é o que subiu no mais alto e sublime nível, que chegou no nível mais alto que pode chegar, que é ao lado direito de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? É o que o texto de Éfesos 4, 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Presta atenção nessa palavra: acima de todos os céus. Não vai aplicar mais abaixo aí, tá? Acima, então ele foi acima de todo o céu. Então tudo que está embaixo do céu, ele está acima de todo o céu. Tudo do céu está acima, está à destra, o alto e sublime trono de Deus, à destra de Deus. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação de glória passa primeiro pela coroa de espinho. O caminho do trono à destra de Deus passa primeiro pela cruz. Deus exalta aquele que se humilha. Então, se nós queremos que Deus nos exalte, primeiro temos que passar por esses caminhos. O caminho da coroa de espinho e o caminho da cruz. Para que assim, naquele grande dia, recebemos uma coroação de glória e recebemos ali um assentamento também para julgar as nações, como a Bíblia diz, né? Ou um repouso na glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. É uma exaltação também, né, que Deus deu a Jesus. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra, que ele menciona lá. Deu a ele autoridade para julgar e fazê-lo senhor de vivos e de mortos. Romanos 14, 9. Fazendo assentar a sua destra, acima de todo o principado e potestade, constituindo-se o cabeça de toda a igreja. Você já viu um corpo sem cabeça?
um corpo ele consegue ficar vivo sem a cabeça? Por exemplo, uma galinha, quando corta a cabeça dela, ela por um instante, ela continua movendo o corpo, mas depois cai. Você já viu algum corpo mover-se, andar ou viver sem a cabeça? Assim a igreja. A igreja ela não tem vida sem um cabeça que é Cristo. A vida da igreja é a cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não seja uma igreja sem um cabeça. Não seja um cristão sem o cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, verso 20 ao 22. Fica claro que essa elevação de Jesus não foi a restituição da natureza divina. Então, a elevação e a exaltação, Deus não está restituindo a natureza divina. Por quê? Porque ele jamais renunciou e jamais deixou essa natureza divina. Mas o que foi então? Foi a restituição da glória eterna que tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Glória do qual, voluntariamente, Jesus havia se despojado ou esvaziado. Você lembra que o auto-esvaziamento dele, o que se esvaziou? Está em João 17, verso 5. E o verso também é 24. Pai, me glorifique com a glória que eu tinha antes que o mundo, houvesse mundo, antes que existia o mundo. Que é a glória que eu tinha antes contigo. Então foi isso que se esvaziou. É uma exaltação incomparável. Não tem exaltação igual a de Jesus. Não tem como comparar. Filipenses 2, verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. A expressão o exaltou sobremaneira só pode ser aplicado a Cristo. Só ele recebeu essa exaltação. Ou seja, o significado desse verso é super exaltado. Ele foi super exaltado. Há pessoas que são exaltadas e Deus exalta, mas Cristo, ele é o super exaltado, é o sobremaneira. Deus, o Pai, enalteceu o Filho de uma forma gloriosa. Pois bem, se os salvos vão para o céu, Cristo ultrapassou os céus e foi feito mais alto que os céus. Como nós lemos, Efésios 4, 10. Ele subiu acima de todo o céu, ou céus. A exaltação incomparável de Cristo constituiu-se no fato dele ter recebido um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Ele recebeu esse nome por herança e por doação, tá? O qual está escrito lá, em Filipenses 2:9, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esse nome foi por herança e foi doação de Deus. Porque em Hebreus 1:4 diz: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Então, o nome de Jesus é mais, só o nome, Jesus é mais excelente do que todos os anjos, tá? Você não lembra que nós trouxemos aí, eu acho que é 4:10, se não me engano, Hebreus mesmo, que ele se fez menor do que os anjos de estatura, porque os anjos são maiores. Ele se fez menor do que os anjos de glória, porque os anjos são resplendor, são glória, são luzes também, cheio de glória ali. Porém, ele se fez menor. Porém, na exaltação, o que Deus fez? Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Tá? Esse próprio nome, o próprio Deus pediu para Maria: Maria, coloca o nome dele de Jesus. E se você sabe o significado do nome de Jesus? Você que identifica a sua fé sobre Jesus? Você sabe o significado do nome dele? Tá, é uma boa pergunta, tá? E essa resposta tem nossas videoaulas, quando nós estudamos sobre os nomes e os títulos de Jesus. Para você que não sabe, vou te responder. O nome de Jesus é: o Senhor é salvação. O nome de Jesus agora é possessão da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. O Filho de Deus é chamado de Senhor mais de 600 vezes no Novo Testamento. Ele é o Senhor da sua vida? Você aceitou Ele como o Senhor da sua vida? Somente os que confessam que Jesus é Senhor podem ser salvos. Então isso é importante, você o receber Ele como o Senhor em sua vida. Amém? A Bíblia diz que
Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Senhor, Jesus, tem a vida. A exaltação de Jesus Cristo exige a redenção de todos. Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Na segunda vinda de Cristo, todo o joelho vai se curvar diante do poderoso nome de Jesus no céu. Quando isso vai acontecer? Quando ele voltar nessa segunda vinda. É uma outra estágio da exaltação dele. Ressurreição, recebimento no céu, sentado à destra e a sua volta, né? A sua segunda volta em glória. Então, quando ele voltar em glória, Deus vai continuar o exaltando. De que maneira? Todos os joelhos se dobrando. Todos diante dele se encurvando, diante do seu trono, né? Diante do seu nome, toda língua confessando que só ele é Senhor. Os anjos, os remidos na terra, os homens e nas regiões inferiores, que são os demônios e condenados, vão estar se dobrando e confessando com a sua língua. Naquele dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Mas nem todos serão salvos. Com júbilos se ajoelharão aqueles que foram salvos por Cristo. Aqueles que são salvos vão se ajoelhar com júbilos, com glória, com exaltação, né? com felicidades, né? Vão jubilar ali, falando glória a Deus, né? Se humilhando e confessando com a sua boca. Com pavor cairão de joelhos aqueles que o rejeitam. Ou seja, nós já se postamos aqui que são salvos, aquele que toma, né, o Senhor como nosso Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, já se dobra, nós se dobramos, isso é fácil. E quando se dobramos com júbilo, com glória, com aleluia. Mas aqueles que hoje blasfema contra ele, que o rejeita ele, não tem ele como o seu Senhor, naquele grande dia, na sua volta, o seu joelho vai se dobrar, a sua língua vai confessar, ainda que seja, né, com pavor, quando ele vir, porque para uns vai ser glória, mas a sua segunda vinda vai ser para juízos para muitos, e com pavor vai estar se ajoelhando e o confessando, todos aqueles que o rejeitaram nessa época, no dia de hoje. É uma exaltação, estou terminando, irmãos, dá um tempinho para nós aí, mas já estou terminando. É uma exaltação proclamada universalmente. Filipenses 2:11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter que se curvar e confessar que Ele é Senhor. Então, até todos os reis e todos aqueles que se proclamam Senhor, né, nessa terra, naquele grande dia, vai conhecer o Rei dos reis e vai conhecer o Senhor dos senhores, e vão se curvar e confessar também. Na segunda vinda de Cristo, nenhuma língua ficará silenciosa, nenhum joelho ficará sem se dobrar. Todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus é Senhor. Por exemplo, Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Mereceu um glória, irmão. Dá um glória a Deus onde você está. Onde você estiver agora, receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Santo Deus. Essa confissão será pública e será universal. Por quê? Porque sobre a terra, os que estão debaixo da terra, os que estão sobre o mar e debaixo do mar, todos vão falar. Essa confissão será pública e universal. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que um dia se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira, super exaltado. Tá? Então, essa é a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus o exaltou. Ele não se exaltou, ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Para terminar, é uma exaltação que tem um propósito estabelecido. Filipenses 2:11, como eu falei, nós vamos explicar esse texto de Filipenses,
né? Bem explicado. Então, estamos findando aí esse trecho de Filipenses aí e para você memorizar, tá? Memoriza aí Filipenses. 2:11 diz, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A exaltação de Jesus tem 2 propósitos. Qual é? Primeiro, que todos, em todo o universo, reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Todos vão reconhecer que é Senhor. Deus o exaltou, o fez assentar à sua destra e o constituiu o Senhor absoluto de todo o universo. Importa que todos, em todos os lugares e de todos os tempos, todos aqueles que nasceu, já morreu, todos aqueles que hoje estão vivos e todos aqueles que ainda vão nascer e vão morrer, né, reconheçam e confessem que Senhor Jesus é Senhor. Apocalipse 19:16 diz, em seu manto sobre a coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Em segundo lugar, propósito de Deus exaltar o seu Filho, que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Então, Deus ele é exaltado pela exaltação do seu Filho, pela glória do seu Filho. E Deus, ele sempre é exaltado por isso. Paulo havia advertido a igreja contra o pecado da vanglória. Filipenses 2:3. Toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus. João 17:1. Jesus citou e foi exaltado para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então, esse é o estudo do terceiro estado de Jesus, o estado de exaltação, tá? Nós ficamos apenas em Filipenses, porque ia fugir muito do assunto dos 3 estados, mas mais à frente, quando nós entrarmos em toda a obra do Senhor Jesus, a crucificação, aí vamos entrar na parte da ressurreição, vamos entrar na parte da ascensão, vamos entrar na parte que ele foi a casa de Deus, né? Mais à frente, com mais calma e com profundidade, vamos aprender sobre todo esse estudo, abordando toda essa parte de exaltação dele. Amém? Te espero na próxima videoaula, tá? Continue nos acompanhando e nos ajudando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu despeço você com a paz, com a graça e misericórdia infinita que seja abundante na tua vida e a presença de Deus seja plena em sua vida pela presença do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.